que nessa semana que passou completaram mais um ano de vida. A Rosinha, vem cá, Rosinha, fica aqui embaixo. E a Beatriz, vem cá. Você não fez aniversário? Então. Thalita, vem cá, corre aqui. Vamos fazer uma oração por essas duas meninas, né? Que o Senhor venha realizar os sonhos do coração delas. Amém? Levanta a sua mão para cá, vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por termos o privilégio, Senhor, a oportunidade, Deus, de passarmos um ano das nossas vidas, Senhor, em Tua presença. Colocamos, Senhor, especialmente a vida da Rosa, Senhor, da Beatriz diante do Senhor, que completaram, Senhor, mais um ano de vida, Senhor, e estão na Tua presença. Pai, que essa data se repita por muitos anos, ó Pai, e cada ano que se passar, elas estejam mais perto de Ti, estejam Te conhecendo mais, sendo mais íntimas do Senhor, ó Pai. Deus, aqueles desejos mais íntimos dos seus corações, o Senhor pode realizar, aqueles que são lícitos aos Teus olhos, ó Pai. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus que conhece todas as nossas causas, ó Pai. Eu peço, Senhor, de uma maneira especial, sobrenatural, sobre a vida da Rosa, Senhor, o Teu milagre, a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, a bênção que vai trazer alegria sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas em nome de Jesus, que ela continue esperando, confiando em Ti e se alegrando no Senhor, porque o Senhor é o Deus que age no tempo que o Senhor quer, ó Pai. Que a fé dela, Senhor, não desfaleça, Senhor, mas ela permaneça Te servindo com alegria na Tua casa, entregando o melhor da vida dela para Ti, ó Deus, e veja as Tuas bênçãos, Senhor, na medida e no tempo que o Senhor quiser. Abençoa a Beatriz na sua família, Senhor, que ela seja como filha, Pai, abençoada, temente ao Senhor, que ela cresça, Senhor, nessa adolescência, Pai, debaixo do temor do Senhor, ó Pai, dizendo não a todas as tentações deste mundo, Senhor, e se separando como uma adolescente, uma jovem santa, Senhor, que espera em Ti o melhor para a vida dela, Pai. Abençoa as suas filhas, Senhor, e a família de cada uma delas. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Catinha, quantas meninas estão? Beatriz, não foge, não foge. Isso. Estamos entregando uma pequena lembrancinha para essas meninas. Essa tarde a Catinha vai ser instrumento de Deus. Amém? Deus tem algo precioso para o nosso coração. Você crê nisso? Eu creio. Então levanta a sua mão para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida da Catinha, Senhor eterno. Te pedimos, Senhor, usa a Tua serva, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Tu já comunicou, Senhor, aquilo que Tu já falou o coração dela, Senhor, que agora ela seja, Senhor, instrumento, Senhor, para falar as nossas vidas, Senhor, aquilo que o nosso coração necessita, aquilo que a nossa alma, Senhor, precisa ouvir nessa tarde. Pai, usa a Catinha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos isso para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Mais um dia que o Senhor nos permitiu, não é? Estarmos na sua casa, na sua presença. Eu trago um coração muito, muito feliz, muito quebrantado diante de Deus. A Rose me ligou ontem, né, para falar que eu estaria incumbida da mensagem hoje. E eu tenho uma palavra que tem ardido no meu coração, e eu tenho meditado sobre isso, e Deus começou a tratar comigo primeiro. E a palavra, ela é uma espada de dois gumes, nós sabemos disso. Ela primeiro trata conosco, não é? E trata com aqueles que ouvem. E nesse último louvor, quando eu vou dizer o tema da mensagem, junto com aquilo que foi colocado no louvor. E a Andréia começou a orar para que Deus nos trouxesse quietude na alma, para que o Senhor nos fizesse acalmar. Eu tenho pensado muito nisso e tenho orado muito por isso, para que o Senhor nos traga calma, nos traga tranquilidade. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Você tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que o Senhor cuida? Sabe que o Senhor cuida de você, que o Senhor protege a tua vida, que o Senhor é capaz de cuidar da tua saúde, de te dar alegria, de te dar tranquilidade. Você crê nisso? Eu creio também, em nome de Jesus. Só que às vezes nós nos pegamos inquietos, às vezes nós nos pegamos
um tanto quanto questionadores diante de Deus. E esse louvor que nós terminamos agora de cantar, ele começa dizendo que às vezes as coisas parecem tão difíceis. Todos nós aqui já tivemos dias difíceis. Talvez, pode ser que alguns de nós aqui ainda esteja passando por dias difíceis. E o que Deus tem para tratar conosco hoje? O tema da mensagem, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, entenda a sua posição. Entenda a sua posição. Tenha calma. E seja inteligente. Esse é o tema que Deus tem tratado no meu coração. Entenda a sua posição. Tenha calma e seja inteligente. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus. Livro de Esther, capítulo de número 4. Quantos aqui conhecem a história de Esther? A nossa pastora está até escrevendo sobre Esther, não é verdade? Que capítulo que está, Léo? Está no capítulo... Começou, né, minha querida? Né? A Léo está escrevendo, Deus está dando essa graça para ela. Ela está no capítulo 10 de um livro que a gente sabe que promete muito de Deus para nós. Muito em breve nós vamos tê-lo, né? Se Deus quiser. E quem não conhece a história de Esther, é um livro da Bíblia, então são apenas 10 capítulos. E coincidentemente, é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. Uau, na Bíblia tem algum livro, algum lugar que não tem o nome de Deus? Sim, o livro de Esther não tem o nome de Deus. Porém, as digitais do Senhor estão impregnadas em cada página. À medida que você lê, você vai vendo o tratar de Deus na vida dessa mulher, a posição dela. Deixa aí aberto no capítulo 4 de Esther. Nós vamos ler um versículo daqui a pouco, apenas para que nós entendamos o contexto histórico. Nós sabemos que Deus, queridos, Ele trata conosco, Ele tem nos colocado no tempo de Deus, no tempo certo, apesar dos nossos questionamentos, apesar das nossas inquietações. Nós sabemos que Deus, Ele encaixa todas as coisas, em todos os tempos, em todas as dispensações. E Esther era uma menina órfã, que foi criada por seu primo Mardoqueu. Eu já tiro uma lição daí, de tudo que Deus fez na vida dessa menina. Na época que ela foi escolhida como rainha no lugar de Vasti. E Esther, Esther era uma menina órfã, como eu disse, e algumas pessoas poderiam pensar, poxa, uma menina órfã, o que vai ser dessa menina? Qual será o futuro dela? Como será que ela vai se virar na vida? E ela foi morar com Mardoqueu, e ela estava no tempo certo, na idade cronológica certa, em que o rei Xerxes ou Assuero é a mesma pessoa quando você vê na Bíblia, tá bom? É que a linguagem persa e o grego. Mesmo se aplica a Radassa, que é o nome persa de Esther. E na época ela foi escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti. Numa situação em que Vasti desobedeceu quando o rei a chamou, e também de uma forma que não era comum o rei chamá-la numa reunião de homens, mas até isso passou diante de Deus. Enfim, quem conhece a história sabe, quem não conhece precisa ler esse livro. Esther, ela foi escolhida e ela foi colocada como rainha do rei Xerxes. E nessa ocasião, nós sabemos que o primeiro-ministro da Pérsia, o segundo homem do reinado do rei, chamava-se Amã. Guarde esse nome. Esse homem era o primeiro-ministro da Pérsia. Ele era um homem importante. Era a ele e através dele que o rei delegava muitas situações no seu reinado. E o Mardoqueu, primo de Esther, aquele que a criara, ele não se prostrava, por ele ser judeu e adorar apenas ao Senhor, ele não se prostrava diante de Amã. E Amã queria essa honra. E Amã tinha uma bronca de Mardoqueu. Por que Mardoqueu não se prostrava diante dele? A ponto que Amã conversa com o rei e faz um decreto para que sejam exterminados todos os judeus que havia naquela época. Aí você vira os seus olhos agora no capítulo 4, o versículo de número 14, foi quando Amã havia mandado matar os judeus e Mardoqueu descobre isso. O que Mardoqueu faz? Só olha um pouquinho aqui para mim. Mardoqueu manda avisar a Esther de que, olha, vão exterminar todos os judeus e você tem que fazer alguma coisa. Queridos, nessa época já fazia, segundo os historiadores bíblicos, 5 anos que Esther estava no palácio do rei. Já fazia 5 anos que ela era esposa do rei Assuero, do rei Xerxes.
E aí o que acontece? Quando é descoberto essa trama, no capítulo 4, verso de número 14, Mardoqueu, ele manda o recado para Esther, e no finalzinho do versículo, ele diz assim, eu vou ler o versículo 14 toda. Pois se você ficar calada, nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu povo morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Nós vamos nos deter na última parte desse versículo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de ser rainha? Aí nós trazemos isso para a nossa realidade. Quem sabe não foi para uma ocasião como essa, para um momento como esse, que você chegou à posição de esposa, a posição de mãe, a posição de exercer ministério na casa de Deus, na sua área profissional. É preciso que nós entendamos isso. Deus tem um propósito certo na ocasião certa. Nós sabemos que o nosso Deus não se atrasa e também não chega antes da hora. Esther, quando Mardoqueu pergunta, olha, ela teve medo porque ela tinha que ir diante do rei. E aí Mardoqueu fala para ele, quem sabe? Não foi para uma ocasião como essa. Não foi para esse momento que você chegou à posição que você está. Aqui eu tiro um outro aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos na posição que nós estamos, meus irmãos, porque Deus tem propósito na minha e na tua vida. Você está na casa certa, com o marido certo. Ai, aquele marido, aquele mesmo, com a esposa certa, tinha que ser ela. Você tem os filhos certos, você mora no lugar certo, você está no lugar certo, porque foi para uma conjuntura, foi para um momento preparado por Deus, que Deus te conduziu até isso. Não era para você ter 10 anos a menos. Ai, eu queria ser mais jovenzinha, não era para eu estar um pouco mais velha, não. Eu sei que a molecada não vê a hora de fazer 18 anos, né? Aí depois dos 20 já não faz mais muita conta, porque passa tão rápido, né? Só que fica, ai, eu não vejo a hora de fazer 20 anos. Eu não vejo a hora de fazer 18 para tirar minha carta de motorista. E fica naquela coisa, às vezes a pessoa fala, ai, se eu tivesse 30 anos hoje. Ou quando chega na nossa fase, né? Ai, se eu tivesse 20 anos. Eu não queria ter 20 anos de novo, não. Não, nós estamos no tempo certo, na hora certa. E Deus prepara as coisas do tempo dele. É preciso que nós entendamos isso. Porque eu já conversei com muitas mulheres que falam, eu não sei por que eu casei. Eu não sei porque eu tenho esse marido. Eu não sei porque eu tenho esses filhos. Irmãs, queridas, Deus tem propósito através da minha e da tua vida. Como mulher de Deus. Como a ajudadora desse marido. Seja ele como for. O Senhor nos colocou ao lado para um propósito. Você tem os filhos que você tem para estar na posição de mãe que o Senhor te colocou hoje. E o mesmo se aplica aos meninos. Se você é casado com aquela mulher que o Senhor te colocou, pai dos filhos que o Senhor te deu. Irmãos, Deus não está equivocado. O Senhor não se enganou. Você tem que morar nessa casa. Você tem que passar o que você passa. Você tem que ter os filhos, até aquele cunhado, aquela cunhada querida, tinha que estar na família. Aí como Deus fala nessa hora, né? Até aquela sogra adorável, tinha que ser. Deus os colocou no tempo certo. Se você tivesse 10 anos a mais, talvez você não estivesse nessa situação. Se você fosse 20 anos mais nova, 20 anos mais novo, alguns gostam de pensar nisso, né? Só que não seria assim, queridos. Esther estava na posição que estava, já fazia 5 anos que ela é esposa do rei, porque Deus tinha um propósito para cumprir ali naquele lugar. E eu aprendo muito com Esther. Eu aprendo muito com essa mulher de Deus. Porque quando Mardoqueu coloca essa situação diante dela, e ela, a primeira coisa que ela diz, não, como é que eu vou diante do rei? Era sabido que se alguém se aproximasse do rei sem ser convocado, sem que tivesse permissão, era pena de morte. A pessoa seria morta. Então, eu imagino que Esther deve ter falado, mas e agora? Como é que eu vou? Aí quando Mardoqueu fala, olha, será que não foi para essa situação que Deus te colocou aí? Eu estou parafraseando, não está escrito dessa forma. Mas Mardoqueu fala, será que não foi para uma situação como essa que você chegou à posição que você está? Aí Esther faz a primeira coisa acertada. Ela decreta um jejum de 3 dias. Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, ir aos pés do Senhor. Quando você tem alguma decisão para tomar, quando você tem alguma dificuldade, alguma escolha a ser feita, quando você precisa de uma direção de Deus, você tem que decretar um jejum. Você tem que buscar a Deus. Esther faz isso. Ela decreta 3 dias de jejum.
E ela se coloca diante de Deus, eu tenho certeza. E aí, o segundo passo que Esther faz, a palavra de Deus nos conta que ela veste as suas roupas reais de rainha, e ela fica no pátio, de frente aonde o rei pudesse vê-la. Olha, ela vai, se coloca ali, numa posição que o rei possa enxergá-la, e a palavra nos diz que o rei, olhando para Esther, se agradou dela, teve misericórdia e mandou chamá-la. Qual era o propósito de Esther? Esther tinha jejuado, tinha se preparado para ir diante do rei fazer o quê? Interceder a favor dos judeus, a favor da sua vida. Porque o seu primo havia lhe contado tudo o que tinha sido feito. Estão entendendo? Amém? Quem está comigo? Amém? Só para que nós entendamos. É que é muita informação. Eu falei, Deus, não deixe me atropelar, deixa eu falar na ordem, né? Então, ok. Na hora que Esther está ali, no pátio, o rei manda chamá-la. Quando ela se aproxima, o rei estende o cetro de ouro, ela toca no cetro de ouro e se aproxima do rei. Aí o rei diz para ela, Esther, eu imagino que ele deva ter falado, você está bem, querida? Tudo bem com você? Qual é o desejo da tua alma? Aí nos diz a palavra que ele diz assim, o que você deseja? Qual é o teu pedido? Até metade do reino, se você quiser, eu vou te dar. Aí o que Esther faz? Ela conta que é por causa do judeu? Não, Esther fala assim, olha, rei, se eu achei graça aos teus olhos, eu gostaria que o senhor fosse a um banquete que eu vou preparar e eu vou estender esse convite a Amã, que é o primeiro-ministro da Pérsia. Ela sabia que Amã andava com o rei e ela convida o rei para um jantar. Eu já fiquei equivocada com isso, porque eu falei, meu Deus do céu, imagina o coração dessa mulher. Ela tinha jejuado 3 dias. Ela estava ela tinha que ir interceder a favor do seu povo. Na hora que ela chegou no pátio do rei, que o rei estendeu o cetro para ela não poderia ter dito ali? Ela não poderia já ter falado? Eu pensei, meu Deus, se fosse eu, na hora que o rei estendeu o cetro, eu ia falar, rei, é o seguinte, ó, sabe Amã, aquele seu amigo que está aqui, ele planejou assim, assim. Eu ia contar tudo ali no pátio. Aí eu fui estudar a palavra de Deus, eu falei, mas o que essa mulher foi fazer um jantar? Obrigado, querido. O que essa mulher foi preparar um jantar? Aí eu descobri que naquela cultura, naquela época, quando um pedido fosse feito à mesa do rei, não podia ser negado. Olha aí, eu tinha posto tudo a perder, né? No pátio eu já ia falar, rei, é o seguinte, ó, tá sabendo, ó, ele mandou fazer assim, eu ia estragar o negócio. Meu Deus, era num banquete que os pedidos não poderiam ser negados. Esther não se precipitou. Esther manteve a calma. Esther esperou o tempo certo de agir. Aí eu fiquei maluca, porque na hora do jantar, quando eles estão lá jantando, o rei fala, Esther, qual é o teu pedido? O que você deseja, querida? Até metade do reino eu te dou. O que Esther fala? Olha, rei, eu vou fazer um jantarzinho amanhã, e eu queria que o senhor viesse, não. Ela preparou, vou fazer comida, te dou. Eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Ó, não falou lá no pátio, aí eu já entendi, né? Que é num banquete real, que o pedido não pode ser negado. Agora, ela estava jantando. Estava ela, o rei Assuero e Amã. Por que essa mulher não falou? Ali na hora, olha, rei, é o seguinte, ela não se precipitou. Mais uma vez, quando o rei pergunta qual é o desejo dela, ela fala, olha, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, amanhã eu vou fazer um outro jantarzinho desse e eu quero que o Senhor e a Amã venham também. Olha, irmãos, como que Deus encaixa tudo e todas as coisas. A palavra nos conta que quando o rei fala, tá bom, amanhã nós voltaremos. Quando o rei sai da presença de Esther, daquele jantar, juntamente com Amã, ele começou a se achar, ele já se achava mesmo, né? Ele se achava, ele era o segundo homem do reinado, então ele começou a se achar muito importante. E a Bíblia diz que ele começa a se vangloriar das suas riquezas, da sua fama e do fato de a rainha Esther ter convidado apenas ele para jantar junto com o rei. Só que na hora que ele está saindo todo cheio de si, ele vê na porta quem? Mardoqueu. E de novo, Mardoqueu não se prostra diante dele. Aí ele diz assim, olha, tudo que eu tenho, eu não vou aquietar a minha alma enquanto eu não matar esse camarada. Quando ele chega em casa, ele tem uma esposa endemoniada chamada Zeres. Guarde esse nome terrível. Quando ele chega em casa, essa mulher fala assim, olha, já que você tem tanta raiva dele, por que você não prepara um jeito de matá-lo?
prepara uma forca. Eles tramam ali uma situação. A Amã acha bonita a história dela e prepara uma forca para enforcar a Mardoqueu. E ele tem o plano de ir diante do rei, pedir para que Mardoqueu seja enforcado. Só que nesse interim, queridos, outra coisa que eu aprendo com a palavra de Deus, nada que passa na minha e na tua vida, aos olhos de Deus, fica esquecido, viu? Sabe aquela situação que você passou e que você acha que ninguém lembra mais e ficou por isso mesmo e colocaram panos quentes? Queridos, Deus não deixa nada passar em branco. Aos olhos de Deus, nada se esconde. Todo oculto é revelado. Às vezes pode demorar, mas Deus tem as suas formas de agir. E o jeito dele é perfeito. O jeito dele é certo. Por quê? Aí nós voltamos a uns anos atrás. Houve uma situação em que esse homem chamado Mardoqueu, ele ouviu uma trama de 2 oficiais do rei, Zigtã e Teres, em que intentavam matar ao rei Assuero. Isso há um tempo atrás. Quando Mardoqueu ouviu isso, ele mandou avisar Esther, foram auferir e era fato. E isso, tudo que acontecia, era registrado no livro das crônicas do rei. E o que acontece? Enquanto Amã está preparando uma forca para enforcar Mardoqueu, o rei aquele dia teve uma insônia. É o primeiro caso de insônia na Bíblia. O rei aquele dia, a Bíblia fala que fugiu o sono dele. Ele perdeu o sono. Nossa, ele perdeu o sono, ele teve a ideia de pegar aquele livro onde estava registrado todas as batalhas, todas as vitórias, quantos homens tinham sido dizimados. E eis que ele lê exatamente onde está relatado, registrado, que Mardoqueu ouvira uma trama contra a vida do rei e que o rei foi livre por causa disso. Quando o rei, que perdeu o sono, bate os olhos ali, ele pergunta para os oficiais, escuta aqui, que honra que foi dada para esse homem chamado Mardoqueu? Que recompensa que deram para ele? Aí os oficiais dizem, rei, não deram nada para ele não. Nesse interim, Amã, tão perturbado que estava, com a intenção de destruir a vida de Mardoqueu, também perdeu o sono e foi de madrugada no pátio. A Bíblia fala que quando o rei manda olhar no pátio, quem que está lá? Olha, Amã está lá. Quando Amã estava no pátio, que foi diante do rei, pedir para matar Mardoqueu, o rei fala assim, manda ele entrar. Provavelmente o rei estendeu o cetro, porque ele adentrou ao átrio do rei, e antes que Amã dissesse qualquer coisa, o rei pergunta para ele, Amã, escuta aqui, o que você acha que a gente deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, não era o que você achava? Amã falou assim, o rei está falando de mim, né? Claro que o rei está falando de mim. Aí Amã exagera, né? Ele força, ele fala assim, olha rei, o homem que o rei deseja honrar, ele deve ser vestido com o manto do rei. Ele deve montar o cavalo que o rei montou e algum dos príncipes deve sair pelas ruas proclamando, olha, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu imagino que ele contou isso assim, feliz. Aí o rei fala assim, ótimo, isso mesmo, vai lá pegar Mardoqueu, coloca o manto dele, coloca ele em cima do meu cavalo e você vai sair na rua proclamando, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia! Olha a justiça de Deus. Se tivesse uma sonoplastia na hora ia fazer assim, não é? Porque Amã achou que o negócio era com ele, não. Quem que o rei vai querer honrar mais do que eu? Eu sou o querido do rei. E Amã teve que levar Mardoqueu pelas ruas, declarando o que deveria ser feito ao homem a quem Deus deseja honrar. Entende por que que Esther não pôde fazer o pedido naquele primeiro jantarzinho básico? Porque Deus tinha alguma coisa para tratar. Irmãos, Deus usa circunstâncias. Deus muda circunstâncias. Deus muda, Deus mexe em esferas que está além da tua e da minha alçada. Quando Ele tem que fazer algo a favor daquele que é seu. Em nome de Jesus, irmão, creia nisso. Deus, Ele age nas esferas que nós não podemos agir.
Poxa, se Esther tivesse dito no primeiro jantar com o que ela veio diante do rei pedir, Amã não teria sido honrado. Só que Deus é Deus, queridos. A tua justiça vem dele. O que você espera do homem, o homem não pode fazer. O Senhor é quem faz na tua vida. Deus honra, Deus cuida e Deus faz do melhor jeito. Como que Amã poderia pensar que ia ter que fazer uma situação dessa? Ele que tinha preparado a forca para o homem morrer. Olha só. Aí, continuando a história, a Bíblia diz que ele fica furioso. Ele volta para casa furioso. Ele está contando para a esposa que deu com os burros na água, que deu tudo errado, que tudo que ele imaginou, Deus fez tudo o contrário. E na hora que ele estava ali falando com a sua esposa e os amigos, eles ainda falam, olha, Mardoqueu é judeu. Quer dizer, tem uma proteção sobre aquele povo. Na hora que ele está ali, chegam os oficiais e falam, olha, está na hora do jantar lá da rainha Esther. Aí ele vai para o segundo jantar, junto com o rei Assuero, para jantar. Aí nessa ocasião, irmãos, meu Deus do céu, como que Deus tratou na vida dessa mulher? Ela sabia da posição que ela ocupava, ela sabia o porquê que ela estava ali. Ela não se precipitou, ela soube aguardar, ela esperou o momento certo de agir. E quando ela teve a oportunidade, que foi nesse segundo jantar, que Deus já tinha feito o que era para ser feito, na hora que o rei pergunta para ela, Esther, qual é o desejo do teu coração? Eu imagino que o rei tenha falado, é o segundo jantar. Olha, se Esther não tivesse tão convicta, ela ia preparar um terceiro jantar. Se Deus tivesse algo mais para tratar, eles iam jantar pela quarta vez, até Deus fazer o que tinha que fazer. Aí naquele jantar, quando o rei pergunta para ela, olha, até metade do meu reino eu entregarei por ti. Aí ela fala, com humildade, eu aprendo isso. Ela vem com humildade, mas ela é contundente. Ela fala, olha, rei, se eu achei graça aos teus olhos, eu venho interceder pela minha vida e pela vida do meu povo, porque nós somos entregues à destruição. Se nós fôssemos entregues apenas como escravos, eu não viria te importunar, mas nós somos entregues à destruição. E quando ela coloca isso diante do rei, o rei diz, mas quem que inventou isso? Quem teve essa ideia? Quem foi esse ousado? A palavra de Deus diz que ela fala, foi Amã, o adversário, esse perverso. Ela entrega Amã ali na frente do rei. E a palavra de Deus conta tantos detalhes dessa história, que na hora a palavra de Deus diz que Amã ficou notadamente perturbado. Porque ele viu, vamos à linguagem dos jovens, que a casa caiu. Ele viu que tudo que ele tentou fazer foi por água abaixo. Quando ele vai interceder pela sua vida para Esther, ele ainda acho que se desequilibrou lá e quase caiu em cima da rainha. No que o rei olha, o rei fala, opa. Quer dizer que além de tudo ainda vai tentar abusar da rainha aqui no meu reinado? E a Bíblia fala que os oficiais do rei chegaram e já cobriram o rosto de Amã. Ou seja, já colocou aquele capuz que vai levá-lo para a morte. Aí, para a história ficar mais bonita ainda, um dos oficiais, chamado Abona, ele fala assim, olha, rei, esse homem que tentou matar a vida de Mardoqueu, ele preparou uma forca para ele. Aí o rei fala, tem uma forca lá, quem é que vai para a forca? Amã vai para a forca que ele mesmo mandou preparar para Mardoqueu. Aleluia! Olha a justiça de Deus, meus irmãos. Olha o cuidado de Deus. Mardoqueu era um servo de Deus, um homem posicionado diante de Deus, eu creio nisso. Ele não precisou fazer nada. Deus cuidou de tudo. Ele sabia que estava sendo preparada uma forca para ele? Ele não sabia. Ele sabia que Amã foi diante do rei pedir contra a vida dele justamente na hora que o rei perde o sono e manda honrar Amã. Percebe como que Deus confunde a história? Percebe? Irmãos, isso Deus faz na tua e na minha vida. Isso é fantástico, é para a gente pensar que Deus ele tem o controle, que tem coisas que Deus está fazendo ao teu favor que você não sabe. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus semelhante a ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Aleluia! Se você espera em Deus, meu irmão, minha irmã, o Senhor está trabalhando. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está cuidando da tua causa. Ele está preparando uma situação para que você seja honrado diante dEle. Aleluia!
Nosso Deus é um Deus santo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Mas para isso você precisa entender a tua posição. Por isso que você está onde está. Entende agora por que que você é quem você é. Entende agora por que que você é do teu jeito. Percebe que você está no lugar certo, na casa certa, na família certa, na igreja certa. Em primeiro lugar, entenda a sua posição. Outra coisa que tem atrapalhado muita gente, mantenha calma. Pelo amor de Deus, aquieta esse coração. Irmãos, vocês não têm noção como Deus falou comigo nisso. Eu teria estragado no pátio, lembra que eu contei? Na minha, não vamos resolver isso já. A Catinha para resolver já tinha posto tudo água abaixo. Aí eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a acalmar o meu coração. Eu estou aprendendo a esperar em Deus. Quando nós falamos disso, nós lembramos das irmãs Marta e Maria. E nós sabemos, todos conhecem um relato, que Maria escolheu a melhor parte. Aí você diz, poxa, mas é que eu estou tão agitado, eu tenho tanta coisa. Eu tenho certeza que Marta não olhou a internet, ela não tinha um iPhone, ela não tinha um tablet, ela não tinha a confusão de uma grande metrópole, ela não estava na agitação do século 21, mas o coração dela estava preocupado com tantas outras coisas. Isso me traz um pouco de alento, né? Me mostra que desde aquela época, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Irmão, você não sabe como isso serve para a minha vida. Como você precisa ter calma. Como você precisa aprender a esperar em Deus. Eu sei que você não gosta muito disso, eu também não gosto não, mas nós temos que esperar. Quando eu era novinha na fé, me ensinaram o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Meu Deus, lendo a Bíblia, eu achei o 70. Eu falei, eu gosto desse. Apressa-te, Deus. Porque eu queria logo. E não é assim. Deus não faz assim. Deus tinha que dar corda para Amã fazer todo o trama que tinha que fazer. Por isso que você não recebeu tua bênção ainda. Por isso que aquilo que você quer tanto não chegou ainda, porque não está no tempo. O tempo de Deus encaixa tudo certo. Nós vemos um exemplo tão básico na agricultura, meus irmãos. Se nós pegarmos o fruto antes do tempo, ele está verde, está ruim. Se a gente vai morder, amarga a boca, não é assim? E se você pegar depois do ponto, está estragado. É o tempo certo. E o tempo certo só o Senhor sabe, Rose. O tempo certo de Deus só o Senhor sabe viver. É o tempo dele, é do jeito dele. E a tua e a minha parte é descansar em Deus. É esperar no Senhor. É manter a calma. É saber que ele está no controle. É no tempo dele, ele está trabalhando por coisas que você e eu não sabemos. Mas ele está no controle. Eu creio nisso. E a palavra de Deus é aquietai-vos. Aquietai-vos, diz o salmista. Sabei que eu sou Deus. Aleluia. O salmista Davi, ele diz isso. Ele fala, minha alma, aquieta-te. Descansa. Confia. Essa é a nossa parte. Entenda a tua posição, meu querido, minha querida. Tenha calma. E seja inteligente. Seja sábio. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça na direção do Senhor, com calma, com tranquilidade, porque no tempo de Deus e no jeito de Deus, as coisas se encaixam e tudo vai ficar bem. E eu termino aqui, vira a sua página aí, o capítulo 8, o versículo de número 16. Aleluia! Isso se aplica para os judeus e se aplica para mim e a tua vida. Capítulo 8, verso 16 diz assim: para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Aleluia! É o que Deus tem para tu e para minha vida. Quando você se coloca diante dele, espera nele, entende a tua posição, mantenha calma. O que Deus tem é felicidade, é alegria, é júbilo e é honra. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia! É o que o Senhor tem para a nossa vida, meus amados. É o que o Senhor tem para a tua vida. Nós precisamos colocar em prática
É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, não é uma história, jamais eu teria uma capacidade de conseguir relatar isso, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina isso, que nos ensina a não nos precipitarmos, a nos colocarmos diante de Deus. Eu conversava com minha irmã semana passada, num aconselhamento, uma situação um tanto quanto delicada, e ela disse assim, ela falou, Catinha, eu sei que tudo que eu estou fazendo está errado, eu sei que você vai dizer que está errado, eu sei que você vai falar que não é assim. E ela deu o diagnóstico antes de começar a conversa. E depois que nós conversamos, e ela abriu o coração e falou tudo o que tinha que dizer, eu disse para ela, olha, irmã, a gente pregar para crente é muito chato, porque o crente conhece, o crente sabe o que tem que fazer. Não adianta a gente pregar para crente, você conhece. Você disse que estava errado e está mesmo. Você disse que não podia dizer isso e não pode mesmo. Você pensa em separação, em divórcio, isso não está no coração de Deus. E na hora que ela ficou assim, eu disse para ela, irmã, nós vamos falar o quê? Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus nos diz, a colocarmos em prática o que nós temos ouvido. A palavra nos diz que aquele que ouve as palavras e não as pratica, é como uma pessoa que olhou no espelho e não sabe como é o seu rosto. Você sabe como você está? Todo mundo aqui se olhou no espelho, né? A maioria é mulher, tenho certeza. As meninas, dezenas de vezes antes de vir para cá, não é verdade? Você sabe até, sem você se olhar agora, você sabe a roupinha que você está, não sabe? Por quê? Porque ninguém está... Irmãos, tinha que ser assim com a palavra. Tem que ser assim com a palavra. Se o Senhor nos tem dito que é para que nós entendamos, primeira coisa, pare de questionar o porquê. Senhor, mas por que essa família? Deus, uma irmã me falou, irmã, por que Deus me deu esse filho? Irmã, em primeiro lugar, porque Deus, os filhos são herança do Senhor. Primeiro que não é teu, é do Senhor. O Senhor confiou na tua mão para você cuidar. E através das situações, o Senhor trabalha na tua vida. Então, não questione a sua posição. Eu já conversei com tantas pessoas que diziam assim, mas eu queria tanto estar na posição de fulano, é tão mais fácil. Eu queria estar na posição do fulano ali, que está tão bem, mas não sabe o que aquela pessoa está passando. Não sabe nas entrelinhas, nos bastidores. Quando você vê uma apresentação, você vê uma coisa tão bem feita, mas não sabe por trás como é que estão as coisas. Precisamos aprender a não questionarmos. Se nós temos um Deus que controla a minha e a tua vida, fique em paz. Você está no lugar certo, do jeito certo. Aprenda a descansar. Eu disse isso para essa irmã. Eu falei, descansa o teu coração, irmã. Mas eu estou aflita, eu estou desesperada, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Eu falei, você vai morrer, querida. Você vai ter um AVC, vai deixar as crianças. Já pensou o B.O.? Vai ser pior ainda, irmã. Não adianta nada. E nessa situação, com esse tanto de mágoa, querendo matar esse homem, ainda pode ir para o inferno. Irmã. Falar com um crente encruado é complicado. Tem que falar a verdade. Meu Deus. Precisamos aprender, irmãos. Eu começo por mim. Eu preciso fazer com que essa palavra seja verdade. Temos sido ministrados a respeito de intimidade com Deus. A respeito de oração. Essa irmã com quem eu conversei não gosta de orar, não. Irmã, eu oro de vez em quando. Por isso que está assim. Irmã, quando dá vontade eu oro. Pois é, irmã, por isso que as coisas estão assim. Quando eu bato na mesma tecla de vida com Deus. Meus filhos, eles falam, lá vem a vida com Deus. É vida com Deus, irmãos. Porque pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar a vida com Deus. Pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar a tua vida no altar. É lá, e somente lá, que você aquieta a tua alma. É nos pés do Senhor que Ele te dá graça, que Ele te dá a certeza de que você vai levantar a cabeça e vai sair dessa em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 26, eu tenho isso gravado no meu coração. Ele não nos dá uma situação maior do que nós possamos suportar, viu? Ele dá até onde a gente aguenta, porque Ele é fiel, porque Ele cuida. E é isso que o Senhor tem dado para nós, queridos. Entenda a sua posição, mantenha calma, seja inteligente. Peça isso de Deus. E quanto mais você buscar do Senhor, quanto mais você se aproximar, apregoe um jejum para a tua vida, é bom. Apregoe um momento de oração, de intimidade com Deus, de buscar você e o Senhor. Eu perguntei ontem no meu Gêmeos, a gente estava falando a respeito da igreja, a respeito de termos vida com Deus, de nos colocarmos diante dEle. E eu disse assim, eu fiz isso uma vez e preciso repetir, é muito feio dizer que eu fiz uma vez só, mas qual foi a última vez que você ficou uma hora e pouco diante de Deus, agradecendo, só agradecendo, sem pedir nada, só agradecendo.
Uma vez alguém me desafiou a isso, eu vi uma pregação e eu me coloquei diante de Deus. Aquele dia eu falei, Senhor, eu te louvo pelas minhas pernas, eu te louvo pelos meus braços, eu te louvo pelos meus olhos, eu te louvo pela minha boca, eu te louvo pelo meu estômago, pelo baço. O que eu lembrei de órgão eu falei, e eu te agradeço pelos que eu não sei também. Sabe, agradeci pelo meu colchão, pelo meu travesseiro, agradeci pelo meu calçado, agradeci pelo meu marido, pelos meus filhos. Qual foi a última vez que nós trouxemos ao Senhor um coração agradecido? Um coração que busca intimidade com Deus. Queridos, nós precisamos disso. E quanto mais nós tivermos disso, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós vamos entender a nossa posição. Vou repetir para ficar bem claro pela última vez. Mais você vai ter calma, vai tranquilizar o teu coração e saber que Ele está no controle. E vai saber que todas as coisas, como diz lá Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mantenha calma, seja inteligente. Confia no teu Deus. Amém? Senhor, abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu fico imaginando naquele reino, né, tão grande, que era o reino de Assuero, quantas princesas existiam, né? Quantas candidatas em potencial existiam. E Deus escolheu uma serva dele. Uma serva. Não escolheu uma princesa, escolheu uma serva. E quando eu olho para o FEBRAC estadual, eu vejo a mesma coisa. Quantas mulheres, né, existem dentro do Brasil para Cristo e que são princesas. Mas Deus olhou para Léo e escolheu uma serva. Então, Rainha Esther, vem aqui, nós vamos orar por você. Daqui um mês vai acontecer um dos maiores eventos dentro do Brasil para Cristo. Vai acontecer o congresso da UFEBRAC. Catinha, vem cá, Thalita, vem cá. Nós vamos ungir a vida da Léo. Amém? Porque ela é serva. Amém? Ela é serva. E foi por ela ser serva que o Senhor a escolheu. Amém? E nós vamos ungí-la. Nós vamos agora orar pela vida dela, porque existem muitas lutas, mas existem muitas vitórias. Nesse congresso, mulheres vão sair curadas, restauradas. Nesse congresso, lares vão ser curados. Amém? Você crê assim? Eu creio assim. E Deus vai usar a vida da Léo como instrumento. Então, nós vamos orar pela vida dela. Quero chamar todas as intercessoras também para ficar aqui pertinho. E vamos orar. Vamos ficar em pé? Amém? Te unjo no poder e na autoridade do nome do Senhor Altíssimo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, com todo o temor, Pai, e com todo o tremor, Pai, eu unjo agora a tua serva, Senhor amado. Senhor, foi tu que a olhaste. Foi tu, Senhor, que achaste graça na vida da Léo. E tu, Senhor, a levantaste nesta posição, Senhor, como líder estadual, Senhor, do maior grupo, Senhor, que existe dentro das igrejas do Brasil para Cristo. O grupo de mulheres. Oh, Rechela Balaceias. E nós te pedimos agora, Pai, que tu venha, Senhor, cobrir a Léo, Senhor eterno. Cobre agora, Senhor eterno, desde o alto da cabeça até a planta do pé, Senhor. Cuida agora, Senhor, da sua saúde, Pai eterno. Cuida agora, Senhor, da sua mente, do seu coração, Senhor. Alcança, Senhor, os seus amados, Pai eterno. Que nenhum dardo inflamado, tenha vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloco diante de ti também toda a equipe da UFEBRAC, Senhor, que está trabalhando, que está, Senhor, se organizando para o dia 28, 29 e 30 de setembro, Pai. Guarda, Senhor, cada detalhe.
Guarda, Senhor, cada coisinha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. As preletoras, Pai, os ministérios de louvor, Senhor, guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. As caravanas que vão estar indo para a Serra Negra, Pai. As mulheres que estão se mobilizando, Senhor. Nós agora oramos, intercedemos, Pai eterno, e declaramos, Senhor, que será, Senhor, um marco na vida, Senhor. Será um marco na vida de muitas mulheres, Senhor. Aquilo que o diabo estava tentando roubar, destruir, desfazer, nós agora declaramos restauração, restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos dias de cura, Pai. Dias de libertação, Pai. Declaramos dias, Senhor, em que o céu se abrirá, Pai. E a Tua presença será real naquele lugar, Pai amado. E para isso, Senhor, pedimos, Pai, esconde a vida da Léo debaixo das Tuas asas, Senhor. Ainda que o inferno tente, Senhor, mas não vai encontrá-la, Pai, porque ela estará debaixo das Tuas asas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar.